E aí, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui. Meu nome é Marcelo Mendonça e muito obrigado pela sua participação. Bom, se tem uma coisa que é muito interessante na política, principalmente no Brasil, é analisar a coerência como ela vai se mostrando ao longo do tempo, ou a incoerência. Discursos da boca para fora, ao longo do tempo, os fatos vão o desmentindo. É o que a gente está vendo hoje com Jair Bolsonaro. Bolsonaro hoje está nomeando um parlamentar, um deputado do PP, para liderar o seu governo no Congresso, na Câmara dos Deputados. E agora, o partido que ele sempre teve boas relações, mas que durante a campanha eleitoral, durante toda a pré-campanha eleitoral para se eleger presidente, ele fazia parte do grupo que ele criticava como a velha política, a política do toma lá da cá. E toda essa retórica que muitos oportunistas utilizaram na campanha eleitoral de 2018. Bolsonaro foi apenas o maior expoente deles. Mas a gente está assistindo isso. Ele tanto criticou, mas os fatos vão demonstrando de onde ele vem e com quem ele se relaciona. Ele sempre esteve, durante os 30 anos que esteve na Câmara dos Deputados, sempre teve relações com esses partidos, sempre teve um bom trânsito com esses partidos do chamado Centrão. Inclusive coroando essa aliança da incoerência do presidente Bolsonaro com o Centrão, a gente tem a indicação de outro que ele criticou abertamente durante o período eleitoral, negou a proximidade, cansou de dar declarações contra ele, algumas declarações contra ele, que é Michel Temer, que foi escolhido por Bolsonaro para liderar a missão do Brasil no Líbano, para ajudar na reconstrução do país, na pacificação da situação do país. A missão em si é muito importante. É muito bom que o Brasil colabore desse esforço internacional na reconstrução do Líbano, um país importante que tem laços históricos com o nosso país. E é muito bom que a gente possa colaborar e mantenha as boas relações que nós temos com aquela parte do mundo. Agora, a escolha de Michel Temer é muito sintomática da incoerência política do senhor Jair Bolsonaro, que a gente pode ver expressada nesse aperto de mão entre os dois. Mostra bem como é a coerência política do senhor Jair Bolsonaro. Por outro lado, seria importante que o Brasil também tivesse essa mesma preocupação por parte do presidente, que o povo brasileiro, que hoje sofre os efeitos de uma pandemia, de uma crise econômica, da falta de cuidado e de coordenação na área da saúde, também tivesse o mesmo tratamento por parte do presidente da República, preocupação do governo em resolver esse problema. Ao contrário do que ele tenta, junto com o presidente da Câmara e do Senado, num pronunciamento que foi feito hoje, dizer que o Brasil está se preparando para o pós-pandemia, infelizmente, nós ainda não paramos, ainda não acabou a pandemia continua. Já temos mais de 3 milhões de pessoas infectadas e a tendência, infelizmente, por enquanto, é esse número continuar crescendo. E as pessoas estão cada vez se expondo mais. Por justamente a gente não ter uma coordenação central com uma orientação clara de como combater a pandemia no Brasil, a gente vem perdendo muitas vidas, já passou de 100 mil vítimas no nosso país confirmadas. Isso é muito triste. Nós precisávamos de um pouco mais de respeito com o povo brasileiro e que o presidente também se preocupasse com a nossa população. Não adianta dizer que é uma chuva que todos nós temos que enfrentar, quando a responsabilidade dele era garantir guarda-chuvas para todos que precisam atravessar essa chuva, era garantir o sistema de saúde e a coordenação necessária para um menor número de pessoas serem atingidos por essa chuva. Muito triste a gente assistir isso. Infelizmente, nosso Brasil ainda tem um longo período para a gente atravessar nessa pandemia até a gente ter acesso a um tratamento eficaz, a uma vacina, que infelizmente vai ser muito difícil que esse ano ainda seja disponibilizada para a população. Eu esperava que a gente conseguisse isso o mais rápido possível, mas não é o caso. Temos que ser realistas para alertar as pessoas e deixá-las conscientes da necessidade de se cuidarem, já que a gente não pode contar com o governo central, com o governo federal, com o presidente do país.